Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 189 de 2024. Sejam bem-vindos a um pedacinho da Bíblia. Hoje vamos orar os Salmos 21, 22, 23, 24 e 25. Amém? Vamos lá? Senhor, aqui estamos, né? Confiando, esperando em suas muitas misericórdias, sim, depositando toda a nossa esperança na certeza de que os seus olhos repousam sobre nós, que a sua boa mão está estendida e não encolhida, nem assim, para nos abençoar hoje, esta semana, esse mês de julho, nem assim, nesse dia 7, aqui estamos nós, Senhor, né? Ao Senhor as nossas primícias, né? A nossa primazia, a nossa prioridade, né? No começo do dia, no começo da semana, ainda no começo do mês, né? Aqui estamos, Senhor, te buscando, te procurando em nossas circunstâncias, pois acreditamos que o Senhor faz tudo com um propósito, ainda que no momento, por um bom tempo, como no caso de Jó, a gente não entenda o que está acontecendo, o porquê, né, assim, ou até quando, como o salmista, né, Davi, nos salmos de ontem, também, né, indagamos, mas escolhemos, como Jó escolheu, Davi escolheu, e todos aqueles que venceram, né, e que são exemplos para nós de perseverança, escolheram confiar no Senhor, e assim se entregar aos seus cuidados, né, que nesse dia de hoje, que nesse tempo, no meio de uma geração corrompida, perversa, má, né, assim, há quanta maldade, Senhor, né, em nossos dias, que as nossas palavras e o meditar do nosso coração, como disse Davi no Salmo 19, sejam agradáveis na tua presença. Amém, queridos? Vamos lá? Oi, Maria, Lourdes, sejam todos bem-vindos, queridos. Marilene, ô Glória, sejam bem-vindas, queridas, sejam bem-vindas. Vamos aqui atualizar o nosso itinerário de hoje, dessa nossa viagem, amém? Por 2024, aqui pelas páginas da Bíblia. Ontem nós paramos no Salmo 20, né, assim, hoje então partiremos aqui do 21 e vamos até o 25, amém? Hoje temos menos tempo, né? Temos um compromisso às 9 na escola bíblica. Glória a Deus. Sejam bem-vindas, queridas. Bom dia, Maria de Jesus. Vamos lá? Salmo 21. Na tua força, Senhor, o rei se alegra e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade. Pôs-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro, ele te pediu vida e tu lá deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a tua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentam o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los. E o Salmo 21 termina dizendo: porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Este é o Salmo 21, é um salmo de ação de graças também de Davi, não é? Oi,
Lisbeth, Iraci. Oi, Ju. Tenho esquizofrenia? O que eu faço? Ferraz, querido, seja bem-vindo a bordo, né? Nessa nossa viagem por 2024 aqui, pelas páginas da Bíblia. Juninho, eu acredito, né, biblicamente falando, que seja qual for a nossa aflição, né, a nossa angústia, até mesmo perturbação, opressão, né, assim, a Bíblia diz que, inclusive um dos salmos, que até o sábio, né, quando oprimido, a... nós vamos passar por esse salmo, nós estamos aqui no 21, e eu não estou lembrada agora o número desse salmo, mas a Bíblia diz que até o sábio, quando oprimido, queria tanto encontrar ele nessa guerra, né, do bem contra o mal, que acontece todo o tempo em nossa mente, que é o campo de batalha, né, assim, nenhum de nós é, está, nenhum de nós está, onde está, Senhor? Pois bem, nós vamos passar por lá, mas eu acho lindo isso, sabe? Juninho, louvado seja Deus. Seja bem-vindo, Ferraz. Né? O que eu acho lindo é que, ao mesmo tempo que a Bíblia deixa claro, né, desde da primeira página, né, do primeiro capítulo desse livro, que é de Deus para nós, né, onde ele se mostra, se revela, né, se dar a conhecer, nós percebemos Deus como escudo, né, proteção. O Salmo 34, por exemplo, diz que ele acampa, ou seja, monta acampamento, né, os seus anjos ao redor daqueles que o respeitam, né, que o temem. Então, assim, é bem verdade que essa batalha todo o tempo, e as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, né, assim, não estão livres, diz a Bíblia, dessas duas pressões, né? Paulo chega a dizer que nós somos pressionados de todos os lados. Num dos salmos, por exemplo, que se não fora o Senhor, né, assim, nós seríamos engolidos vivos. Ontem mesmo nós passamos por um salmo de Davi pedindo ao Senhor, né? Pois a sensação que ele tinha é que ele seria como uma presa estraçalhada ou despedaçada, né, assim, pelo, pelo leão. Então, assim, essa guerra ela é muito real, tendo nós consciência disso ou não. Eu penso que a pessoa que sofre de uma doença, ela como esta, né, assim, ela tem mais consciência disso, sabe? É como se os seus olhos fossem abertos, ela não é mais como se pode dizer assim, inocente ou ingênua, né? E isso é bom, sabe, Juninho? Isso é muito bom, porque é, quanto mais, né, assim, nós cogitamos, nós nos inclinamos, você passou por aqui? Quanto mais nós cogitamos, quanto mais nós nos inclinamos, né, assim, nos deixamos levar pela direção do Espírito de Deus que voltou à terra, né, e hoje mora em mim e em você. Ele é o morador, né, desse tabernáculo, dessa casa, né, que agora é o santuário de Deus, e esta sempre foi a sua vontade desde o início, né, aqui muito bem simbolizado, né, no tabernáculo, no templo, né, e hoje realidade, né, em mim e você, pois apontava, né, para essa realidade espiritual. Quanto mais nós nos inclinamos, né, nos rendemos no sentido de entrega mesmo e confiança, né, em Deus, mais vida, né, mais libertos, mais lúcidos espiritualmente nós somos, né, assim, nós somos. E quanto mais a gente se deixa levar, né, pelos prazeres da carne, do mundo, no sentido assim, de não tornar uma prática, né, assim, a lei de Deus, seus princípios, seus valores, mais mortos nós ficamos, né, assim, adormecidos, doentes, não é? Então, nós vamos estar carregando você, amém? Esse é o nosso CEF, é o nosso livro memorial, né? É singelo, é simbólico, mas é bíblico e é poderoso. É o nosso livro de oração. E
E nós vamos, a partir de hoje, é o nosso diário de bordo. É Juninho com N ou com M? Oi, Jair, bom dia. Oi, Mary. Bom dia, paz do Senhor. Oi, José, a paz do Senhor, minha irmã. Peço que coloque o meu nome no livro de oração. Estou faltado. José Cosme, né? Assim? Pois bem, José, logo aqui depois de Juninho, nós temos então, amém, José Cosme, amém? Daqui a pouquinho, eu vou estar anotando o nome de todos, amém? O seu também, Ferraz, Ferraz. Que nome lindo, querido. Então, esse é o Salmo 21, né, assim, e é Davi dizendo, ele está aqui celebrando, né? Os salmos eles estão aqui reunidos, estão na sequência, e aí a gente precisa sempre se lembrar que eles não foram escritos assim, né? Mas num longo período da história, né? E alguns deles nós sabemos em que momento foi, no caso de Davi, nem todos os salmos são de Davi, né? Assim, são, na realidade, 5 livros aqui reunidos que se tornou o livro dos salmos, né? Não são só canções, são também orações, poesia, né? Bíblica. E é dos livros também de sabedoria, né? Como Provérbios, Jó, Eclesiastes, né? Assim. Então aqui ele está se alegrando porque pediu a Deus vida e o Senhor lhe deu longevidade. E ele fala da promessa que o Senhor lhe fez, que vai muito além dele mesmo, se referindo ao Messias, né? Ao Cristo que viria da sua descendência. Então ele tem motivo, né? Para celebrar. Mas olha só o que diz o 22. É também um salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Essa expressão, nós vamos encontrar ela na boca de Jesus. É Jesus citando o Salmo 22. Não é assim? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Veja, Jó, por muito tempo, não se sabe quanto tempo, a Bíblia só conta que foram 140 anos depois que o Senhor, né, assim, lhe devolveu, ou lhe restituiu em dobro tudo o que ele possuía antes. Ele viveu ainda mais 140 anos. Ele alcançou até a 4ª geração. Ele tanto foi pai novamente, né, assim como seus filhos cresceram, se casaram, foram pais também, né, assim, que é a segunda, né, ou a primeira. Eu sei que a Bíblia diz que ele vai alcançar até a 4ª geração, né? Então ele morreu assim farto de dias. É assim que termina o livro de Jó. Mas antes não se sabe quantos anos ele tinha quando ele passou por aquele teste, aquela aprovação. O fato é que por muito tempo ele perguntou a Deus por quê. E ele se sentiu só. Viu, Juninho? Ele se sentiu sozinho, como eu e você, quantas vezes, né? Ontem mesmo, Davi, num dos Salmos, ele disse, Senhor, até quando? Né? Até quando? Né? E Jó também passou por isso, né? E Jesus, que se fez um de nós, também passou por isso. Ou seja, é normal e está tudo bem. Né? Assim, Jó não tinha ideia, ele não estava entendendo, né? Ele não tinha ideia. Inclusive, ele é antes de Jesus, muito antes, talvez seja até o primeiro livro da Bíblia escrito. Não se sabe, a Bíblia fez questão, é proposital, né? De não situar a para que todos nós, acredito eu, né, porque todos nós nos identificamos, né, assim com ele. E Jesus passar pelo mesmo, né, assim, nos faz ter essa consciência espiritual de que é assim mesmo, essa vida é injusta, né, assim, é a nossa humanidade caída, não é? Então Jesus vai passar pelo mesmo que nós passamos. É por isso que ele é o nosso advogado, né, assim, ou o nosso sumo sacerdote, porque ele sabe como é ser um de nós. E a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, em tudo, né? Então, ele também vai perguntar, meu Deus, por que me desamparaste? Não é? Ele também, e o Senhor não vai lhe responder. Não houve resposta ali, não houve, né? Deus poderia, como na tentação, né, no teste, né, e quem testou, né, assim, com a permissão de Deus, como no caso de Jó, e na minha vida e na sua também, foi o diabo, não foi? E o Senhor poderia ter enviado os seus santos, os seus anjos ali, não poderia? Como muitas vezes eles estão também a nosso serviço, né? A Bíblia diz que essa é a sua missão, a sua função nessa era, mas nós não o percebemos, né? Assim, quantas vezes eles estão ali conosco,
acampados, né? Como estão, né? Se estão acampados, e por que acampados? Por que que eles não fazem uma casa aqui? É porque eles, né, muito mais do que nós, têm consciência, né, de que por mais que a gente viva, é um sopro, né, assim passa tão depressa, não é? Então eles estão acampados, essa vida é passageira, né? Eles estão acampados ao nosso redor, recebem ordem de Deus, né, ao nosso respeito, como diz o Salmo 91. Mas nós, emocionalmente, né, assim, Juninho, quem está muito mal no hospital, Mary? O seu sobrinho, o Anderson? Oh, Jesus, o que houve? Seja bem-vindo, viu, Juninho? É Jair, bom dia também, a Ferraz. O Anderson com... Chega ali, Jesus. O Anderson com W e um S. Anderson. O que houve, Mary? Ele adoeceu? Oi, Marcos, Marcos e Érica, sejam bem-vindos, queridos. Margarida, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos, né? Ao nosso dia 189, né? Assim, de 2024. Aure, José Carmo, Cosme, né? Assim. Hum, José Cosme diz que ele está afastado, né? Assim, querido. Tá certo. Obrigada, Ferraz, nós recebemos, querido. Pois bem, que você receba em dobro, amém? Foi quando Jó orou pelos seus amigos. A Bíblia diz que quando ele começou a orar, ou enquanto ele orava, né, assim, foi quando o Senhor restituiu, né, assim, ou devolveu em dobro. Veja como é abençoado, né, assim, aquele que abençoa, aquele que ora, mesmo que ao nosso ver, né, assim, na lógica humana, terrena, já precisava muito mais de oração, né, assim, estava coberto de razão ali, né, de direito, ele era inocente no caso, né, até como no caso de Jesus, né, como em nosso caso muitas vezes, né, muitas vezes não é amargando uma consequência, né, de um erro, de uma escolha pelo mal, né, mas é um teste. Amém? A Bíblia diz que o Senhor prova, né, assim, as intenções do nosso coração. Ele vê lá a intenção, a motivação, e aí ele permite um teste, né, assim? E isso, queridos, é bom, tá? Não é o Senhor brincando conosco, não. Isso é para fortalecer, né, assim? Para firmar o nosso caráter, viu? Porque essa guerra não é brincadeira, né? Assim, é para tragar a nossa vida e não está se referindo somente a essa vida, né? O que está em jogo aqui é a nossa alma, é a nossa vida eterna. Amém? Então Deus, como um bom pai, né, sabe como, né, assim, nos conduzir. Então, Senhor, ser ali com o Anderson, né, assim, ser com ele com a tua saúde, né, assim, com o teu escape, o teu livramento, né, e o teu refrigério. Amém, queridos? Então vamos lá? Deus meu, por que me desamparaste? Não é assim? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu, oh, sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Gente, é tão, meu Deus, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Veja, né, Davi, né, um herói, né, assim, em Israel. Nós acompanhamos, né, assim, desde que ele era bem moço, assim, ali em 1 Samuel, quando ele é apresentado, né, a nós, e nós acompanhamos toda a sua trajetória, né, e como nós aprendemos com Davi. Mas veja, como Jó, como José, como, né, a Daniel, veja, e como acontece com a gente também, né, no caso de Jó,
Até as crianças, nem assim, zombavam dele. As pessoas, nem assim, o desprezavam. Aquele tão rico, tão abastado, tão sábio, nem assim, porque Jó era conselheiro. Quantas vezes ele levantou, encorajou aqueles que estavam aflitos, nem assim? Mas também chegou a sua vez, como chega para mim, para você. O dia mau, queridos, a má notícia chega para todos nós. Ninguém está livre disso, tanto para o justo como para o injusto. A diferença é onde está a nossa confiança. É o que Davi diz aqui, né? Os meus antepassados confiaram em ti, não é? E eles foram salvos, né? Assim o Senhor os livrou. E aí onde está o Senhor, né? Na minha situação, né? E aí ele se vê, né? Tão pequeno, ele chega ao ponto de se comparar a um verme. Imagina o estado emocional de Davi, né? Jó, ele foi tão oprimido, Juninho, mas tão oprimido. E opressão, nós não encontramos a palavra depressão, né? Assim, mas encontramos pressão e encontramos opressão. É a mesma origem. É pressionado para baixo, né? Um dos salmos, ou não só um, né? Assim, ah, diz, e é verdade, né? Que Deus é aquele que nos levanta. E fala isso acerca do oprimido. Viu, Juninho? Eu espero que você ainda esteja conosco. Oi, Janiele. Oi, Riso, querida paz do Senhor, meninas, né? E ele está falando do oprimido, né? A Bíblia diz que ele está bem perto, né? Assim, dos que estão desanimados. E é quando a gente mais se sente só. Não é assim, Janiele? É quando a gente mais se sente só, né? A Bíblia assegura, e é verdade, que é quando Deus está mais pertinho da gente. Porque sabe, né? O quanto, se não é Ele ali para nos levantar, né? Assim, nós não conseguimos sozinhos, jamais. E Ele faz isso, sabe? Então, as pessoas chegavam a desdenhar, como fizeram de Jó, porque Jó não foi só abandonado, desprezado, zombado, as pessoas se levantaram contra ele, sabe? Até aquelas pessoas que ele amava, até os amigos íntimos, né? Assim, até, meu Deus, sua esposa, que no caso ali não tolerava, né, aquele mau cheiro do seu hálito, quer dizer, por causa do mau cheiro, até os seus irmãos, né, de sangue, filhos da sua mãe, também não suportavam ficar perto, né? É, ontem eu ouvi alguém falando, é, é uma enfermeira, né, assim, e ela falando dessa fase, né, assim, que nós, em algum momento da nossa vida, a gente passa, né, que é a enfermidade, o hospital, né, o estar hospitalizado, que Deus nos livre e guarde, né, assim, queridos. Eles são como anjos de Deus, né, as mãos de Deus ali naquele momento que nós estamos mais vulneráveis, né. E aí entra o que ela disse, ela fala que o câncer, né, assim como eu já ouvi testemunho, né, da pessoa chegar perto ali da casa da pessoa, tipo, do portão, já sentia o mau cheiro. Era o caso de Jó. Ele chegou ao estado terminal, né, assim, a, essa doença ela era externa, né, assim, e eram feridas, né, assim, inflamadas, ele tinha febre, tudo isso, né? Ele passou. Então está aqui, ó, confiou no Senhor, livre-o ele. Não é assim que o mundo olha para nós, onde está o seu Deus? E deixa você passar por isso? De onde você acha que vem essa voz? Dele mesmo, o mentiroso, com as suas mentiras, engano e falsidade, né? Então confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Davi ouviu isso? Jó também. E com certeza você também, não é? Contudo, tu és quem me fez nascer. Ah, querido, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entregarei desde o meu nascimento, a ti me entreguei. Gente, isso é de uma lindeza. Meu Deus. Ah, Jesus. Aqui está, né? Se perecer, pereci em outra linguagem, nem assim. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda.
Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se diante ou dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. E é aqui que a gente percebe, né, muito claramente, que ele não se referia só a si mesmo. É um salmo messiânico e ele está, né, se referindo ao Messias. E é por isso que a Jesus, naquele momento, né, na cruz de tanta dor, ele vai citar esse salmo. Né? Assim, ele se identificou, como eu e você também se identifica, né? Assim, e quando nós nos identificamos, querido, assim como Jesus se identificou conosco, nós nos identificamos com ele, ou seja, o que nós passamos, era disso certamente que Paulo falava, né? Eu não me envergonho, nem assim do evangelho, não me envergonho de padecer dos açoites, as prisões, as algemas, né? O escárnio, a humilhação, né? Assim, porque ele sabia que Jesus tinha passado pelo mesmo. E nós não estamos falando só, queridos, no mundo físico. Não era só, né, quando ele lá de pau, queridos, bateram e ele estava a pregar o evangelho, né? Libertou aquela moça que dava lucro, né, aos seus senhores porque adivinhava, né? E nela havia um demônio, um espírito. Muito e pior, queridos, está tudo bem? Está travando? E pior, foram ali envergonhados, sabe? Envergonhados, né? Tiraram-lhes as roupas, foram humilhados, sabe assim? Abalou. E nós estamos nos dados móveis porque o Wi-Fi parece não estar funcionando bem e ainda assim está travando. Diz para mim. A Bíblia diz que abalou, né? Assim, a, a estrutura, né? Assim, daquela prisão e todas as algemas, um pouco isso. Oh, querido, eu já alternei para os dados móveis para não depender, né, assim, da instabilidade do Wi-Fi. Então a Bíblia diz, né, Riso, que, sabe, abalou a estrutura daquela prisão, né, assim, aí a gente se alegra, né, ah, e muitos se atêm só ao fato de eles estarem louvando, né, mas veja, eles estavam louvando, eles estavam cantando depois de passar por tudo isso. O carcereiro, quando leva eles para sua casa, ele vai lavar os vergões, os ferimentos, né, assim, pois eles estavam muito feridos, eles apanharam de pau, né, assim, e, e nós, né, nos alegramos ali com o terremoto, né, o que aconteceu ali, e, e nós muitas vezes não levamos em consideração, não com a seriedade necessária, né, não com a atenção necessária a, ao contexto, né? E que não se limitava só ao mundo físico, nem assim, mas veja o que Davi descreve aqui, que Jesus, como eu e você também se identifica, né, assim, é essa guerra, né, assim, Julinho, que acontece aqui, sabe? Você acha que ali Paulo não foi tentado, ou seja, testado, né, assim, fala, mas, né, foi através de uma visão. O espírito os impediu de ir para certo lugar, eles até precisaram contornar, isso é o capítulo 16 de Atos, se eu não me engano. Aí, de novo, e aí foi a segunda ou terceira vez, eles que eram direcionados, né, pelo Espírito de Deus. E nesta noite em que aparece no sonho, né, numa visão, o homem dizendo, passe a Macedônia, vem nos ajudar. Eles então partiram imediatamente, entendendo e corretamente que era o Senhor os conduzindo até lá. E o que estava esperando por eles lá? Açoites e prisão. Não é assim? Então a nossa guerra, na realidade, é esta: é contra as forças espirituais do mal.
né, nesse sistema mundial em trevas, né? Nós nunca podemos confiar, queridos, é assim, que do mundo vem alguma coisa boa. Não vem, nunca veio, nunca virá. Ele jaz no maligno. Esse sistema mundial, ele é maligno, tenebroso. Amém? E eu não estou, o Senhor sempre teve o seu Daniel, o seu José, sua Esther, e assim, para dar livramento ao seu povo. Não estou dizendo que nós não, né, biblicamente falando, tá? Não é o caso de todos, né, assim, mas nós sabemos que isso é bíblico, né? O Senhor há de sempre levantar, como sempre levantou, e nossa geração não é diferente. Mas continua sendo Babilônia, amém? Continua sendo Egito, continua sendo a Pérsia, amém? Então, você imagina a dor, não só física, porque ele estava entregando a sua vida, o seu corpo, em resgate, né, assim, por mim e por você. Porque nenhum de nós era digno e nenhum de nós conseguiria passar pelo que ele passou. Por isso ele veio para passar, né, por nós. Mas você imagina o conflito, né, assim? Eu penso que quando o diabo mostrou os reinos, né, assim, a sua glória, toda a ostentação, oferecendo a ele, se ele tão somente, né, nas palavras do diabo, né? Acho tão lindo que Mardoqueu também se recusou, né? Como eu e você, né? Nos recusamos também. Esta é a nossa vez, né? Embora que às vezes a gente pense como Elias, né? Ah, só eu. Aí o Senhor vai dizer, não, né? Há 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos diante de Baal. Amém? Então, a guerra, querido, é sobre isso, né? Assim, é sobre esses poderes, essas forças, né? Assim, esses domínios, né? Assim, no mundo espiritual, para arrancar de nós, fazer morrer, né? Ou roubar de nós, né? Assim, a certeza, né? Assim, da nossa salvação, ou seja, a certeza, a confiança que nós temos em Cristo, que nós temos em Deus. Né? E todos nós passamos por esse teste. Ele falou, ele se lembra, Senhor, o Senhor já fez no passado. Onde está o Senhor agora? E assim, eu me sinto desamparado. O Senhor não vai fazer por mim, eu vou morrer. Ele chega a dizer, eu vou morrer nessa situação. Jó viu a morte. Ele tanto a desejou, que tamanho era o sofrimento, a dor, né, assim, como ele viu a morte chegando. Aqui Davi também, né? Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Aqui, se a gente tinha alguma dúvida, né, assim, então é profético. É quando ele ali, né, escrevendo, já não era mais ele. Amém? Mas o Senhor. Glória a Deus. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Né? Descreve exatamente aquela cena ali, né, da cruz. E no caso aqui, ele, né, esticado ou magro, né, assim, dá para contar as costelas, né, assim. Repartem entre, olha isso, queridos, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Isso é tão lindo, assim, sabe? Através da Bíblia, o Senhor nos leva, né, assim, no tempo, né? Há um profeta, né, nós vamos chegar lá, ele viu, a gente acredita que ele viu os aviões, assim, porque não era algo que existia na época, né, assim, João foi levado, né, assim, numa viagem, ele foi até o fim, né, assim, os últimos dias, né, por isso escreveu Apocalipse, né, tudo o que foi dito a ele para registrar, né, assim, Paulo viu coisas que a ele não foi dado, né, assim, o direito, enfim, não foi proibido, né, assim, de escrever, né, assim, e esse homem padeceu fome, né, ele chegou a ficar nu por não ter o que vestir. Você entende, queridos, o que a Bíblia nos ensina, né, que a vida, a verdadeira vida não é esta aqui, né, não é sobre, não, né? Quem quiser ganhar essa aqui vai perder a de lá, né? E quem perder esta aqui ganhará a de lá, foi o que Jesus disse. Amém? Então, e aqui ele descreve tudo o que aconteceu ali, não foi? Repartem entre si. Ou seja, ele viu. Como ele viu, ele viu.
Ele viu. Quantos anos, em que ano viveu Davi? Antes de Cristo, séculos antes, não é assim? Antes de Cristo, e ele viu aquela cena, não é? Tu, porém, Senhor, não afastaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele já visualiza, isso é fé, né, queridos? Que ele vai contar o testemunho, né? Assim que ele vai agradecer. É tão bíblico isso. É muito comum aqui no Nordeste, acho lindo. Eu não, embora assembleiana, né, uma vida inteira, mas de onde eu venho a gente não tem assim, não é que a gente não testemunhe, não é que a gente não conte, mas aqui, por exemplo, se gasta quase que 1 hora em pedido de oração. É, as pessoas, eu acho que até terapêutico e é bíblico, né? Paulo pedia oração, né? Assim, é bíblico. Mas eu já moro aqui há tantos anos, eu ainda estou. Então, queridos, eu achei que esse não fosse descarregar, e certo? Eu me confundi. São dois, eu carreguei bem um e o outro. Oh, Jesus, desde quando, queridos? Qual foi a última coisa que você ouviu, Riso? Eu peço perdão, queridos. Salmo 22:18, para quem está chegando. Obrigada, Margarida, querida. Faz muito tempo, queridos. Diz a última coisa que foi dita, só para eu me situar até onde nós fomos. Amém. Eu peço perdão e agradeço a compreensão. Se exaltine, amor, e a paz do Senhor. Amém. Obrigada, viu, Riso, Margarida, por avisar. Certo? Oi, Leila. Alguém pode dizer para mim? Oi, Gleice. Gleice? Ah, normalmente no domingo, né? A Gleice, que é minha irmã, mora ali em Barcelona. Ah, faz pouco tempo, só. Obrigada, viu? Normalizou. Não faz muito tempo, não, né? Sobre o pedido de oração, Solange? Sobre o pedido. Sim, pronto, pronto, pronto. Pois bem, é bíblico. Pouco tempo, né? Então é bíblico. Paulo pedia, né? Ele pedia. E eu amo o pedido de oração de Paulo, né? Presente em várias das suas cartas, né, para que ele fosse lhe dado o poder da mensagem. Acho isso de uma, uau, né? O poder da mensagem, também intrepidez, porque, queridos, eu não sei se você sabe, Paulo, ele tinha consciência disso, né, das suas limitações. Veja, Paulo, queridos, Paulo, né, assim, numa das suas cartas ele fala claramente, assim, eu sei que vocês pensam que eu sou, né, assim, poderoso no sentido assim,
ele usa essa palavra numa das versões, mas o que ele quer dizer ali é que, assim, que através das cartas era o seu forte, você tá entendendo? Escrevendo, mas pessoalmente, assim, ele falou assim, ele falou mesmo, desprezível. Ele não era eloquente, queridos, não. Viu? Ele também tinha dificuldade de falar em público. Uhum. Nossa, desde que eu descobri isso, assim, ele se tornou uma das minhas pessoas favoritas. É. Nossa, eu falei, gente, quando a gente tá, né, naquela crise, né, existencial, eu falei assim, gente, mas Paulo, que era Paulo, né, assim, pra você ver que é graça, né, queridos? É Deus, né? As 13 cartas, todas as, quer dizer, nossa, ele traduziu, né, o cara traduziu toda a lei, todo o Antigo Testamento, né, assim, para nós, né, para os gentios, para o mundo, né, assim, e ele sabia, ele tinha consciência. Queridos, um menino, lá em Atos a gente vai encontrar isso. Era um edifício, assim, era acho que uns 3 andares. Ele estava num, que no caso era o segundo, e eu não me lembro se a Bíblia revela o nome dele. E esse jovem, ele estava no terceiro. E Paulo, Paulo começou a pregar, tipo assim, me parece que era de tarde. Eu sei que isso já era assim, uma meia-noite. Uhum. Horas e horas ele pregando. O menino dormiu num sono tão profundo que ele caiu de lá. E era alto. Ele morreu, acredita? Morreu. Paulo interrompeu a pregação, desceu lá no chão, orou pelo menino. O menino ressuscitou. Uhum, tá lá em Atos, coisa linda. Voltou e pregou até o dia amanhecer. Foi. Aleluia. Pois é, esse era Paulo. Mas nós vamos nos encontrar com ele mais adiante. A gente precisa correr muito no sentido, né, ainda, é, a nossa jornada ainda, né, vamos passar pelos profetas, enfim, até, nossa, pelo evangelho, até chegar em Paulo, já lá no finalzinho do ano, amém? É só um spoiler. Então, esse era Paulo, sabe? Chega a dar dor, falou Paulo, mas ele sabia, ele tinha consciência das suas limitações, e é por isso que ele pedia, tá entendendo? Quando a gente pede, se expõe, né? Por isso que ele pedia, gente, olhe por mim, para que Deus me dê ousadia, intrepidez, ou seja, ele não tinha. Amém? Glória a Deus, mas o Senhor foi com ele, amém? Assim como é comigo e com você. Apesar da nossa fraqueza, né, assim, a coisa que o Senhor nunca vai mudar, que é você. Sou eu, né? É parte do que nós somos, né? Da nossa natureza, personalidade, né? Assim, e o nosso corpo perfeito é lá do outro lado, amém? Não aqui. Então vamos lá. É, então ele fala, né, de que o Senhor ele não despreza a dor do aflito, apesar de a gente muitas vezes pensar isso, mas não se deixe enganar, não se deixe levar por essa mentira. O Senhor não despreza a sua dor, não. Alguém pode não entender, alguém pode achar que é manha, né? Alguém pode achar que é vitimismo, alguém pode achar, não foi tanto assim, não é? Porque não sabe como é estar no seu lugar, amém? Só você e Deus sabe, tá? O Senhor não despreza a dor do aflito, seja qual for a sua dor, amém? Ele a conhece bem, porque sofre com você, ele está conosco, queridos. Você imagina, se para nós é difícil, quanto mais para o Espírito de Deus, que deixou o trono, deixou o céu, né, assim? E não foi só por um momento, não, viu? Os anjos estão acampados, mas o Espírito Santo não. Em mim, em você, ele fez morada. Nós somos a sua casa para sempre. Tem ideia do que é isso? Por toda a eternidade. Ele não veio só montar um acampamento como os anjos que se acampam ao redor daqueles que o temem. Não, ele deixou o céu para vir morar em mim e em você, e é para sempre. É uma decisão sem volta. Isso fez o Espírito Santo. Você imagina, se você sofre, o quanto ele sofre. A Bíblia chega a dizer que ele geme, né, assim? Com gemidos, que as palavras. Quantos idiomas nós temos, queridos?
Existem palavras, por exemplo, saudade, que só existe no português, não existe em outro idioma, existe lá uma outra expressão, mas na terra não há palavras que possam expressar a sua dor. É como ele ora por mim e por você. Ele também sofre. Amém? Você imagina, dentro dessa tenda, né? Que hoje é uma tenda, é um tabernáculo, um templo, né? Assim, não feita por mãos, né, humanas. Mas veja, ele sofre, tá? O contrário disso é o mentiroso com as suas mentiras. Não se deixe enganar, né? Nem ele ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando gritou por socorro. Ora, essa Bíblia diz que ele está bem perto dos que estão desanimados. É quando nos falta o vigor, a força, o ânimo, né? Assim, a vontade de viver. Quando somos oprimidos, a Bíblia diz que Deus salva o oprimido. Ele vê que é mais, ele não deixa passar. Ele é uma promessa de Deus. Não, tem que ser humano, porque se não houvesse essa regra, que você imagina, ele permite ainda e é com essa condição, tem que ser humano, viu? Tem que ser humano. Lembra lá de Jó? Ah, sim, sim. Então tá, tire tudo que é dele. Só. E foi só o que ele fez. Naquele primeiro momento, ele não tocou no corpo dele, não foi? Aí, quando ele voltou lá de novo com a ladainha, ele falou assim: então tá. Permitiu, é tudo, né? Então toca no corpo, mas não na sua vida. Jó até achou que ia morrer, mas o diabo não tinha essa permissão. Não tinha, né? Então tem que ser humano. Jó foi provado, muito provado, mas tudo foi humano. Tem que ser humano e ainda tem que dar um escape, ainda tem que mostrar uma saída, porque ele tem que ter o direito de escolher. Esse é Deus. Diferente, porque quando Deus permitiu que ele tocasse, você viu como ele fez? Impiedoso, mau, cruel, perverso, é ele e não Deus. Então por que a gente pensa mal de Deus? Porque a gente acredita, se deixa levar pelas mentiras do mentiroso. Amém? Então vamos lá? Eita, chegamos a 5, nós podemos ir até 10, não podemos? Oi, Pablo. Pablo Castelano, amém. Seja bem-vindo. Vamos lá, querido, nós temos pouco tempo. Meu Deus, eu já preciso isso. Aí, vamos só concluir o 22. Detivei o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Né? Assim, era um costume, né, queridos? O voto, como até hoje, né? Aqui nós temos o culto da restauração na central, uma vez por mês, as pessoas vêm do interior, para pagar o voto, para contar, né? Testemunhar as bênçãos do Senhor. Os sofredores hão de comer e fartar-se, né? Olha só, louvarão o Senhor os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão, os confins da terra perante ele se prostrarão. Todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. Ele reina, queridos. Ao contrário do que muitos pensam por aí, o Senhor reina soberano sobre a terra. Sim, sobre todos os governos. Não é assim? Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações, todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. E o Salmo 22 termina dizendo, a posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, há de vir a anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi Ele quem o fez. É messiânico e certamente ele está falando, né, assim, de como seria também depois de Cristo, não é? Então, vamos agora ao 23, a gente vai parar aqui no 23, não vamos até o 25, né? Mas amanhã a gente continua, tá certo? É que de 9 horas eu preciso estar na escola bíblica e é minha vez hoje de conduzir as irmãs, amém? No estudo de hoje. Pois bem, hoje começamos a estudar sobre Ruth e Esther, é o nosso trimestre que está começando hoje, o terceiro, né, desse ano, amém? Eu coloquei aqui até não sei em que ano, coloquei aqui porque no original, queridos, no português ficou traduzido dessa maneira, mas faz toda a diferença, não é nada me faltará, é porque o Senhor é o meu pastor, de nada
terei falta. Amém? Ele me faz repousar. Só em Deus, né, queridos, encontramos esse descanso. É a tua sombra, Senhor. Não há sombra em outro lugar, né, queridos? O mais é deserto. Amém? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera. Ah, em algumas versões é tranquila, né? Nossa, todas as versões desse salmo são preciosas. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera, ou refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande. Sempre que a Bíblia diz ainda que, a gente precisa parar, né, queridos? Ainda que, nem assim? Eu ande, veja, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, mas isso não quer dizer que eu não vá andar pelo vale da sombra da morte. Reparou? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Esta é a diferença, amém? Eu não terei medo. Medo nenhum, tá aqui, ó. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a diferença, amém? Essa consciência, né, espiritual. Por quê? Porque a Bíblia sempre explica, né? Ela sempre responde, porque tu estás comigo. É por isso que eu não tenho medo, né? Assim, do mal, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, né? Assim, eu não tenho medo, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam, né? Assim, ah, e aí ele segue dizendo, antes da gente, o bordão, o cajado aqui, né, queridos? A ovelha, outro dia, a gente já até comentou aqui, né? Ela é tão dependente, né? Ela é tão vulnerável, tão, ah, que ela nem pode ser vendida, que o seu dono nem pode ser trocado, né? Ela morre deprimida, não come, não bebe, né? Assim, ela só pode ser vendida se for para o abate, né? Sei que todo mundo já viu, né? Aquele vídeo, que ela não atende a outra voz que não seja a voz do seu pastor. De todos os animais, né? Assim, o Senhor nos lembrava antes que Deus poderia usar como exemplo, né? Assim, ele vai usar a ovelha, né? Assim, e a si mesmo como o pastor, né? Então, assim, é um relacionamento, assim, muito próximo, sabe? Muito, muito próximo. Oi, Maria. O Senhor te abençoe, querido, Ele recompense, Ele dê 100 vezes mais, amém? Maria, te amo, filhos. Oh, é uma mãezinha, ou uma mãezona, né? É uma Débora da nossa geração, né? Uma mãe em Israel. Não é assim, querida? Que o Senhor lhe dê, viu? A mesma bom dia, Flor, a mesma intrepidez, ousadia, coragem, né? Que foi dada a Débora, a Jael, no seu tempo. Amém? Então, veja, queridos, assim é a ovelha. E você já viu aquele vídeo? Nós não estamos aqui para isso, querido, porque, né, nos ajuda visualmente, né? Assim, que ela pula, pula de novo na vala. Ele tira, ela pula, pula. Ou seja, ela não tem muito senso de direção, sabe? Ela é completamente, ela é tão dependente que quando ela por algum motivo foge, fica para trás, o pastor precisa deixar, lembra lá das 99? As 99 ali no aprisco, guardadas, em segurança, né, protegidas, e vai buscar ela, sabe? Porque ela jamais conseguiria voltar sozinha, entendeu? Tamanha é a dependência. E assim somos nós, sabe? E esse salmo, nossa, diz tanto sobre Deus, né? Quando Jesus fala, isso é tão importante, quando ele fala, né, que as suas ovelhas conhecem a sua voz e que jamais seguiriam, como nós já vimos, né, comprovamos, jamais seguiriam a voz do estranho, não é? Então, como conhecer a voz do nosso pastor? Conhecendo o pastor, né, assim? Conhecendo o pastor. Alguém conta, né, que houve lá, tipo, um concurso, assim, de pessoas muito eloquentes, né, citando o Salmo 23, e aquela coisa, um melhor do que o outro, e aí chegou lá um velhinho, né, e também recitou ali o Salmo 23, e grande foi a comoção, né, e não que essa fosse a sua intenção, mas aí perguntaram, né, por quê, e alguém muito sabiamente disse, né, que todos falaram, né, assim, do pastor, né, mas ele conhecia o pastor, né, ele falava de quem ele verdadeiramente conhecia,
Então, a mente conhecia. Então, de outros grupos, mente está travando, queridos, somente para aqueles que são ovelhas. Diferente de outros grupos, né, assim, que Jesus vai comparar com os lobos. Sim, eles existem, sempre existiram, inclusive em nosso tempo. E é importante a gente lembrar disso para não se escandalizar, né, assim. Embora que Jesus disse que é inevitável, né, assim que os escândalos aconteçam, até porque não há nada que esteja em oculto que não será descoberto, né, assim. Então, mas são lobos devoradores, né, assim. E quem é biblicamente maduro, né, assim, não se escandaliza com essas coisas, no sentido assim, de que isso não abala a sua fé. É claro que a gente fica, como disse Paulo, perplexo, né, assim, perplexo com os acontecimentos, né, assim, mas jamais, né, desamparados, desesperados, né, são as palavras em outras versões. Então, qual é a bênção que está guardada, reservada especialmente para quem é ovelha? E é que ela também passa pelo vale da sombra da morte, não é assim? Mas aqui está: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, não é assim? O meu cálice, né, transborda. São duas expressões, querida, se a gente tivesse tempo. O ungir aqui, lembra, esse óleo, ele era perfumado, ele era raro, ele era caríssimo, e assim, o óleo usado para unção era sempre para uma ocasião especial, no caso ali para ungir o sumo sacerdote, e não era só aquele que a gente faz hoje não, amém? Que os presbíteros, inclusive meu esposo, quando vem ungir, aí você coloca aqui, não, ele era derramado. Não era barato como esse que a gente encontra naquelas lojinhas evangélicas que tem aquele cheirinho duvidoso, né? Assim, que às vezes nem azeite é, ou nem não é, né? Assim, não. Era o melhor azeite, né? Assim, era o primeiro, porque dependendo da prensa, né? Era usado para tanta coisa, né? Assim, para alumiar, para muita coisa, né? Para cozinhar. Eles usavam o azeite para tudo, era parte ali, né? Mas o primeiro, né? Assim, glória a Deus, aleluia, né? E era derramado, queridos, da cabeça, aí, no caso ali, que era um homem, Arão, né? Descia pela barba, pelas suas, e até a orla, até a barra. Glória a Deus. E o óleo é unção, né? Assim, então há unção reservada, né? A unção guardada, né? Assim, para quem é ovelha, né? Assim, que se deixa guiar, né? Assim, que se deixa que conhece, né, a voz do seu pastor e é completamente dependente, como aqui no Salmo 33, né, daqui a pouquinho diz, completamente dependente do seu grande amor, né, assim, que espera, né, confia nas suas misericórdias, né, assim, ou dependem, né, das suas misericórdias. Então, essa é a unção, unge-me a cabeça com óleo e o cálice, ou seja, a porção, né, assim, não é só um tantinho assim, não, transborda, amém? Com fartura, glória a Deus. E aí termina no 6 dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né, ou para todo sempre. Então a bondade e misericórdia certamente seguirão quem? Os bodes? Os lobos? Não. Os escorpiões, né? As serpentes? Não. Né? Bondade e misericórdia certamente seguirão a ovelha. Amém? Nós também estamos indo, Maria, né? Você também vai para a escola bíblica? Então, querido, deixa eu só anotar o seu nome aqui com muito carinho. Maria, te amo, filhos, né? Assim, dona? A partir de hoje, ela vai conosco, amém? Em nosso livro de oração, glória a Deus. Hoje, nesse dia que é o 189, né? Assim, queridos, de 2024, nós então lemos Salmos, nós lemos o 21, né? Assim, o 22 e o 23, com muita alegria, amém?
Deixa eu só anotar o seu nome bem rapidinho, né, Riso? Jair, querido. Vamos lá? Marilene, glória a Deus. Jair, Margarida. Ah, como é bom, queridos. Margarida, Aure, Abílio. Oi, Riso, lindona. Riso. Daqui eu já vou, nem vou subir, mas quando eu voltar da escola, queridos, já vai estar lá no vermelhinho, amém? Janiele. Oi, Doralice, seja sempre bem-vinda, lindona. Estamos aqui todos os dias, né, queridos? A partir das 7 horas, sempre nos esforçando para começar de 7 horas em ponto, né? Assim, meninas. Rosilene, querida. Ah, você, será que é a Cláudia, né? Solange. E oi, Reginaldo, querido. Beijo. Sim, olha aí. Jesus, o único caminho. Seja sempre bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui, né, Alessandra? Não só propósito, pensamento, não só espírito. Oi, ela. Oi, Fabi. Fabi Manhani. É. Olha, Joslore. Ah, que alegria, queridos. Acles Vamberto. Amém. Que nome bonito. Glória a Deus. Aí tem também o seu nome. Amém. Valdeci. Valdeci, Valdirene. Olha só, aqueles Valdeci com IR no final, né? Valdeci. Valdirene. Fernanda. Glória a Deus. Oi, Lene. Lene Matos. Glória a Deus. Pois bem, vamos lá, queridos. Amanhã, então, estamos de volta de 7 horas. Amém? Para dar continuidade à nossa oração, né? No livro dos Salmos, né? Senhor, te agradecemos, né? Por nos ajudar a chegar até aqui, ajudando o Senhor a voltar amanhã e assim continuar, glória a Deus, enchendo o bom depósito do nosso coração, né? Assim, oi, Léo? É tu, né? Olha, é Léo, meninas. É Leonilde, glória a Deus. É assim, Fernanda. Amém. Tenham todos, né, um bom descanso nesse domingo, uma boa semana. Né? Certamente bondade e misericórdia vão nos seguir, nos acompanhar, né? Assim, estar ali em prontidão quando a gente abrir os olhinhos, né? Como também quando acordar, né? Despertar, como também enquanto nós dormimos, né? Assim, ajuda-nos, Senhor, ser conosco, né? Ainda que por um vale, ainda que por um aperto, talvez, né? Um lugar estreito, precisemos passar hoje ou esta semana, nesse mês de julho, né? Assim, ser conosco com a tua unção, que nos reveste, né? Assim, com a tua graça, capacidade, habilidade, poder e autoridade. Né? Assim, que nosso cálice, ou seja, a nossa porção, seja transbordante, né? Transbordante, pois o Senhor é poderoso, como diz, está escrito, nem assim, para nos dar muito mais, não é assim, do que nós pedimos ou pensamos, né, ou do que as nossas mais altas orações, como diz aquele outro pedacinho, é assim, para que a gente possa repartir, amém? E isso diz a Bíblia, não é eu que estou dizendo, em todas as áreas, em todos os sentidos da nossa vida, amém? Então vamos lá? Até amanhã, queridos. Te espero aqui, né, assim, para orarmos junto enquanto a gente lê, conhece a Bíblia e se achega ao Senhor e o encontra sempre, né, assim, enquanto nós o reconhecemos, né, em todos os nossos caminhos. Amém? Eu segurando, né, feio, por você, de manhã, de tarde, de noite, né, assim, aqui no nosso. Até amanhã. Amém? Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida.